Então, de acordo com o que foi exposto para vocês a respeito deste exemplo aqui, nós podemos dizer que os conjuntos A e B, que conjuntos? Desse exemplo aqui, das cadeiras e das pessoas, tá? Estão em correspondência bionívoca. Eles estão, as cadeiras relacionando-se com as pessoas de maneira única, certo? Aí eu coloquei um exemplo em que isso não acontece, em que o número de elementos do conjunto A, sendo inferior ao número de elementos do conjunto B, não é possível estabelecer uma correspondência bionívoca por causa disso, certo? Entendido? Daí tem uma aqui, ó, nota, eu já falei para vocês que isso não se refere à nota de prova, né? Mas sim uma observação, é um sinônimo para observação. E embaixo está sendo colocada uma nova definição. Quando entre dois conjuntos há uma correspondência bionívoca, né? Quando existe isso aqui, ó, por exemplo, podemos dizer que os conjuntos são equipotentes. Antigamente, se utilizava uma trema, que é dois pontinhos aqui, ó, em algumas palavras, né? O U aqui. Aí se lia equipotentes, né? Equipotentes. Mas hoje em dia, isso caiu também. Então a gente fala equipotente. Não tem a necessidade daquele acento. Isso é um acento. Uma trema. Antigamente se falava assim. Certo? Bom. O que é equipotente? Certo? Para ser equipotente é necessário que haja uma correspondência bionívoca. Se não houver uma correspondência bionívoca, os conjuntos não são equipotentes. Então, nós temos aqui um prefixo. Prefixo é a parte da palavra aqui, ó. Tem uma partezinha da palavra aqui, ó, que eu estou sublinhando aqui em rosinha, né? Aqui, ó. Roxo, magenta, seja lá o que for, não sei, nunca sei. Rosa, que seja. Roxo não é. Isso é certo. Equi vem de uma outra língua já que não se fala mais, né, de modo corriqueiro, a não ser dentro de círculos religiosos, como na Igreja Católica, alguns ainda padres fazem missa em latim, né? Ou aqueles que gostam de estudar o latim para aprender um pouco mais a respeito da própria língua portuguesa. Equi significa igual. Equi é o mesmo que igual. Igual e potente igual potência. Potentes, na verdade, é potência. De mesma potência. Você pode compreender potência como sendo algo forte, né? Potente é forte. Sim, mas em matemática, dentro do conjunto, dentro do assunto de conjuntos, equipotência significa mesma quantidade de elementos. Igual quantidade de elementos. Igual quantidade de elementos. Igual quantidade de elementos que podem ser relacionados um a um. Certo? O primeiro exemplo aqui, dado pelo próprio
livro aqui. Temos o conjunto A, quantos elementos? Quantos elementos? 4. No conjunto B, quantos elementos? 4. Com esses 4 elementos do conjunto A e 4 elementos do conjunto B, eu posso estabelecer uma relação bionívoca. Estabeleci, beleza, eu tenho uma equipotência. Certo? O exemplo que eu criei aqui para vocês, temos o conjunto A com quantos elementos? 5. No conjunto B tem quantos elementos? 7. Se eu tentar estabelecer uma relação bionívoca, vai parar em algum ponto. Eu não consigo relacionar todos os elementos com todos. Por quê? Porque vai faltar elemento. Faltar elemento aonde? No conjunto A. Então, se não tem uma quantidade igual no conjunto A não tem uma quantidade de elementos do conjunto A igual ao do conjunto B, ou vice-versa, eu não consigo fazer uma relação 1 a 1. Como esse exemplo mostra, ó. Falta quadradinhos para eu poder ligar com aqueles outros dois. Os outros dois aqui, ó. Círculozinhos, né? Outras 2 bolinhas. Falta quadradinhos. Não estabeleci uma relação bionívoca. Se não pude fazer isso, os conjuntos não são equipotentes e, portanto, eles não têm a mesma quantidade de elementos. Certo? Não tem. Isso é importante, tá? Bom, um exemplo que a gente pode inferir disso, né, deduzir disso, é o seguinte: se todos aqui na sala de aula estivessem ocupando todas as cadeiras, nós teríamos uma relação bionívoca, como falei anteriormente, certo? Tá. Se eu disser que esse todos os alunos da sala corresponde a 35 alunos, digamos, 35 alunos, todos os alunos ocupam todas as cadeiras. Eu precisaria contar o número de cadeiras? Precisaria ou não? Não. Por quê? Porque há uma relação bionívoca aí estabelecida. Cada aluno em cada cadeira, unicamente. Se eu sei que tem 35 alunos, então eu tenho 35 cadeiras. Não preciso contar o conjunto das cadeiras. Basta apenas eu ter uma quantidade conhecida do outro conjunto. Percebem isso? Daí eu não preciso contar. Isso facilita a contagem ou a determinação da quantidade de elementos do outro conjunto. Agora, digamos, na situação real hoje, tá? Eu não sei, eu não contei quantos estão presentes, mas digamos que sejam 25 alunos presentes, 25, digamos. Tá? Então, cada aluno está sentado na sua cadeira unicamente, mas tem cadeira sobrando. Em outras palavras, tem aluno faltando. Se eu disser para você o seguinte: a sala de aula tem 30 cadeiras. 30 cadeiras. E se está faltando 5 alunos, quantos alunos estão presentes? Quantos? Não entendi. 25. Estes 25 estão entre os 25 e as 25 cadeiras, é porque estão sentados os 25 alunos e 25 cadeiras, de forma única. Eles estão estabelecendo uma relação bionívoca. Mas as cadeiras que estão sobrando não estão estabelecendo relação nenhuma, porque não há aluno para relacionar. Neste caso, nessa situação que nós estamos aqui, não é um conjunto equipotente, porque o número de alunos é inferior ao número de cadeiras. É inferior. Então, se há uma desigualdade entre número de alunos e o número de cadeiras, os conjuntos não são equipotentes. Em outras palavras, eles não são de mesma quantidade de elementos. Certo? Entendido isso? Isso é um conceito importante. Ele é óbvio, mas ele é importante. Tá? Então, quando eu nego a equipotência, eu estou negando
a correspondência. Eu estou negando a correspondência bionívoca. Porque se eu nego dizendo que não tem equipotência, é porque não tem correspondência bionívoca. Certo? É bom a gente também ter a noção de negação de coisas, tá? Da negação das coisas. Isso ajuda também até a resolver outros problemas. Beleza, pessoal?